Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. Os primeiros registros sobre o futebol feminino no Brasil são da década de 20. A atuação feminina no esporte era tratada como uma performance de circo, um show. Na década de 40, o futebol era considerado uma modalidade muito violenta e, portanto, aconselhada apenas para homens. No Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, é possível ver enquadrada a manchete de um jornal que expunha a proibição do jogo para as mulheres em 1941. O texto do decreto-lei dizia que mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados para a sua natureza. Em 65, há um novo decreto reforçando a proibição e citando expressamente o futebol como um esporte inadequado para as mulheres, que ainda o praticavam de maneira clandestina nas periferias. Só em 79, essa proibição acabaria. Perto de completar 40 anos de regulamentação, despontamos com muitas personalidades marcantes no esporte, como Pretinha, Elane, a primeira a marcar um gol pelo Brasil em um Mundial feminino, e mais recentes como a Rainha Marta, 6 vezes a melhor jogadora do mundo, mostrando que os homens pouco conhecem acerca da nossa natureza. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista atualmente no sul da França e hoje eu viajo para São Bernardo do Campo, São Paulo, para conversar com Luísa Fraga. Ela é formada em Relações Públicas e atualmente trabalha como social media de um importante clube brasileiro. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. De forma esmagadora, todas as áreas que envolvem futebol, desde os gramados, as diretorias dos clubes, treinadores e comunicação, é composta por homens. Até nas conversas informais sobre o tema, a opinião das mulheres é rechaçada ou ridicularizada. Como é falar sobre futebol profissionalmente sendo mulher? Oi meninas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de eu poder falar sobre a minha visão do futebol, tanto como profissional, como torcedora. Olha, dentro do clube eu não tenho problema em relação a exercer a minha função. Eles sabem da minha capacidade, eu acho que isso tem em vista também toda a etapa do processo de contratação. Eu nunca tive problema nenhum em ridicularizar, em menosprezarem a minha opinião. Acho que a parte mais difícil mesmo é a torcida em si. A primeira vez que eu fui exposta à torcida que perceberam que uma mulher fazia parte da equipe de comunicação do clube foi muito difícil. Eu lia comentários absurdos, surreais, que me machucaram muito. No começo foi até um pouco difícil eu tentar me adaptar a isso. Não que seja fácil e seja necessário você se adaptar. Acho que a gente tem que tentar mudar toda essa perspectiva, mas tinha coisas com teor sexual, como se eu estivesse trabalhando dentro de um clube de futebol para poder me aproximar de jogador, como interesseira. Então acho que esse foi o grande ponto que atrapalhou e até hoje ainda atrapalha e incomoda na hora de eu exercer a minha função. Luísa, somente no ano passado, os clubes passaram a cumprir a obrigatoriedade de terem times femininos. Ano esse em que também tivemos a primeira transmissão massiva de um Mundial feminino do esporte. Você enxerga isso como um caminho promissor para uma equiparação de gêneros no futebol e, em consequência, de menos machismo sobre o tema dentro e fora dos gramados? Bom, falando do futebol feminino em si, eu acho que um caminho promissor talvez não seja a palavra certa, mas que eu tenho certeza que ainda tem muito chão pela frente. Dentro de todos os clubes que eu acompanho de perto, nenhum mesmo, isso eu posso falar com muita convicção, tem algo que se equipara ao futebol masculino. Um atendimento, uma rede social voltada para o elenco, um departamento, nada equivale ao que temos hoje no futebol masculino. Então, acho que quando a gente olha para o profissionalismo em si, dentro do futebol, acho que tem um caminho muito longo a ser percorrido ainda, principalmente porque a adaptação para o futebol feminino foi por uma obrigação. Então, acho que vai ser um pouco difícil ainda a gente poder falar de boca cheia que as meninas têm um reconhecimento bom no futebol. Acho que fora do Brasil é um pouco melhor, mas acho que aqui dentro ainda é muito complicado.
Como torcida, eu acho bom. Acho que foi um passo muito generoso que a gente deu na sociedade em si, como torcida e como torcedora no geral. Acho que foi muito impactante tudo isso do futebol feminino, a primeira transmissão, os clubes grandes, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, acho que isso tende a abrir mais portas para o futebol feminino, para as meninas brilharem e mostrarem seus talentos. Mas acho que, em resumo de tudo isso, desses 3 pontos de vista, como profissional, torcedora e o que eu consigo analisar do futebol feminino também, é que a gente ainda vai trilhar um longo caminho. Espero que juntas, espero que o trabalho que eu faço hoje, as coisas que eu passo hoje, sirvam de exemplo para outras pessoas também, para as meninas não desistirem, para elas se espelharem. Eu recebo muito comentário positivo nas minhas redes sociais de torcedoras que sabem o que eu tô fazendo e ficam muito felizes, falam que é muito legal ter uma menina por trás disso tudo. Então, acho que juntas nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Um dia, se tudo der certo, nós vamos ter uma voz feminina tão ativa quanto uma masculina. Vamos ter uma representatividade no futebol, a mídia em si. Então, acho que vai demorar um pouquinho, mas acho que a gente tá começando. Eu digo começando por conta de tudo que tem acontecido nos últimos tempos. É tudo muito recente, dentro do impacto que tá tendo. Então, acho que a gente tá começando com o pé direito. Acho que mais pra frente, com a sociedade mudando um pouco também, tudo isso tende a melhorar. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do papo. Muito obrigada pelo convite. E precisando, podem contar comigo. Obrigada, Luísa, por compartilhar sua experiência com a gente. Essa foi mais uma edição do podcast delas. A indicação de hoje é que a gente conheça o perfil no Instagram Bendito Seja o Futebol, com crônicas esportivas feitas por mulheres. O link para encontrar a Luísa nas redes sociais está no nosso box de informações, bem como o link para a nossa indicação. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é @delaspodcast. Até a próxima!